Olá, interessados no mercado farmacêutico. Sou André Reis, falando sempre a verdade sobre a evolução do axé. Agradeço às mais de 60 mil pessoas que assistiram os 3 vídeos que eu elaborei sobre o axé. Percebo que há um grande interesse em saber mais sobre esse laboratório. Isso me deu margem a continuar o 4º capítulo da série Como o axé entrou na minha vida e como ele se tornou referência na visitação médica no Brasil. Fui nos meus arquivos como gerente de produtos, recém-promovido nos anos 1990, e achei um material que eu quero compartilhar com vocês. Imagina que eu estou propagandista, você agora é médico, e depois da abertura, assuntos sociais, eu chego para você bem sério e pergunto, mas quando foi a última vez? Pausa, porque o médico não entende o contexto dessa pergunta. Já nesse momento, o representante está com o material na mão e pergunta candidamente, doutor, a última vez que o doutor jogou ou assistiu futebol? A última vez que o doutor deu uma corrida? Quando foi que assistiu uma partida de vôlei? O vôlei em Brasil estava bem em alta na época. Ou que deu uma pedalada? Em todos esses casos, doutor, em caso de inflamação, Flogan, diclofenaco sódico, nas suas 4 apresentações, é a sua melhor solução no tratamento dos pacientes. E também, doutor, já que o doutor se interessa por Olimpíada, aqui tem todo o calendário com todas as modalidades esportivas para o doutor acompanhar na televisão. Vou deixar o material consigo, patrocínio Flogan, com suas 4 apresentações. Na época, desenvolveria melhor a posologia dos produtos, as apresentações, e entregaria para o médico o material promocional. Quando tudo isso me veio na cabeça, eu pensei assim, caramba, que diálogo, né? Será que eu faria isso hoje? Bom, para você ter esse nível de abordagem com o médico, você tem que conhecer o seu cliente. Naquele momento, havia muito menos laboratórios, muito menos representantes e muito menos produtos do que tem hoje. E antes que você pense que esse folheto não tem nenhum sentido, estou falando de uma época que e-mail estava começando, a internet também, e não existia um canal chamado Star Plus, que mostra até campeonato de boliche no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E era assim que as pessoas tinham noção do que queria passar na televisão. Hoje, como é que está o processo? Muito confuso. Porque os laboratórios têm linhas de A até Z, são dezenas de representantes visitando o médico com o mesmo produto, ressetorizações constantes e muitas vezes o representante não conhece o médico, então jamais poderia entrar com esse tipo de abordagem. Mas, em meados dos anos 1990, no mercado de anti-inflamatórios, havia um líder chamado Cataflam, da Novartis, que era quem tinha a pesquisa original, portanto, o sal, princípio ativo de referência, mas na época também não havia uma distinção tão clara, porque a lei de genéricos só é promulgada em 1999, só vai entrar em vigor para valer a partir dos anos 2000, e o segundo colocado no mercado era exatamente o Biofenac, do axé, e o terceiro Flogan da Merck, que eu, naquele momento, estava representando. Qual era a estratégia do axé que me chamou a atenção desde aquele momento? Primeiro, um laboratório bastante agressivo comercialmente e começava no recrutamento com jovens de 25 a 30 anos, mas muito ambiciosos. A política de premiação também era bem vantajosa, porque o representante poderia dobrar o seu salário, era a política mais agressiva do mercado, representante do axé ganhava bem. Mas também era muito cobrado. Exigia-se dedicação exclusiva do propagandista, de forma que qualquer atividade extra-trabalho precisaria ter autorização do gerente distrital. Outra estratégia que chamava muita atenção é que o axé tinha lançamentos constantes, cobrindo as principais classes terapêuticas, mas mais importante do que isso era a quantidade de amostras que ele disponibilizava a cada visita para todos os médicos do painel. Amostras para as multinacionais, como a Novartis e como a Merck, eram caras,
Porque na matéria-prima já estava embutido o transfer price elevado, garantindo o lucro da matriz já no envio dessa matéria-prima. Enquanto isso, laboratórios nacionais compravam o sal diretamente de fornecedores da China, da Índia, por cerca de 20, 25% do preço que o laboratório multinacional pagava. Com isso, eles conseguiam horizontalizar a propaganda com muita quantidade de amostras para formar o hábito prescritivo. O que é hábito prescritivo, André? No momento que a multinacional ia com 1 ou 2 caixinhas por visita, o Axé entregava 10, às vezes mais, caixa fechada até com 24. O médico recebendo aquilo não ia jogar fora, então ele começava a prescrever. E enquanto ele está vendo lá Biofenac na frente dele, em termos de amostra, ele está prescrevendo Biofenac. E enquanto ele prescreveu uma vez o Flogan e 2 vezes o Cataflam, o original da Novartis, ele prescreveu 10, 20 vezes o Biofenac. E essa foi a estratégia de massificação do Axé, que foi implementada desde aquele momento, estou falando de quase 30 anos, que levou ele, catapultou até o topo do ranking nacional. Naquele momento, laboratórios como a MS, Eurofarma, a Hypera, que nem era chamada Hypera, era Schering-Plough, que depois foi vendido para a Mantecorp, que depois a Hypera comprou a Mantecorp, eram muito pequenos e não tinham essa força. Então, o Axé ganhou uma dianteira no mercado. Quando os laboratórios acordaram e viram que o caminho era esse, procuraram reduzir o custo de produção, lançaram mais produtos também e chegou no ponto atual, onde a briga é pelo mais do mesmo. Com isso, caiu a qualidade da visita, a disputa passou a se focar também no PDV, para garantir a presença do produto lá, sendo que para a farmácia não interessa ter 10, 20 amoxicilinas, com ou sem marca. Isso eu estou falando de um tipo de antibiótico só, você imagina dezenas ou milhares de produtos todos iguais, mas que é a real disputa hoje no mercado. E os médicos se ressentem dessa perda de qualidade na visitação médica. No entanto, os objetivos estão aí colocados. Quem vai sobreviver a essa disputa? Vamos pensar pelo lado humano. Você é um representante neófito. Entrou, já tem 25 produtos na sua pasta. Não conhece o setor, não conhece os médicos, mas a cota está aí. E o teu concorrente, que já está lá há mais tempo, e isso eu descrevi com detalhes no último vídeo que eu fiz, você tem que dar conta desse objetivo. E é por isso, se você quer entrar nesse jogo, você precisa, no mínimo, de base de treinamento. Não, mas o laboratório vai dar treinamento, o GD vai dar treinamento, mas será que é o suficiente? Para aqueles que querem ingressar no mercado já produzindo resultado no primeiro dia, eu ofereço o treinamento. Eu desenvolvi o método Rep Pharma há mais de 15 anos, venho sempre aprimorando ele, e para você ter certeza do que eu estou falando, quero te convidar para assistir a aula inaugural do curso Formação Representante Farmacêutico, que vai ocorrer em 1º de abril, agora, segunda-feira, às 19 horas, para você ver na prática aumentar a sua empregabilidade para atuar como promotor, propagandista e consultor hospitalar. São 3 funções, não é só o propagandista, essa é uma das possibilidades. Com isso, eu consigo ajudar o laboratório a ter resultados mais rápido. O GD se despreocupa, porque você já tem os fundamentos da propaganda médica, vai ter mais facilidade nessa abordagem ao cliente, porque eu ensino a fazer propaganda consultiva, que é a única coisa que traz valor realmente para o médico. Você, desde o primeiro dia, já consegue resultados imediatos. Mas não adianta eu falar, você tem que assistir. Vou deixar o link para você se inscrever online, ao vivo, gratuito, dia 1º de abril, só na Rep Pharma. Te vejo em sala de aula. Até lá!